Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início à nossa terceira aula do curso de Auxiliar de Segurança do Trabalho. Muito bem, na aula anterior a gente falou sobre, finalizou falando sobre o mapa de riscos, que deve estar visível para que todos possam acompanhar. Teve aquela divisão de cores, lembra? Então tivemos a divisão de cores dizendo a área de risco ambiental, não foi? E aí a gente vai seguir hoje falando ainda sobre prevenção, obviamente, A prevenção e combate a incêndios. Objetivos: identificar os procedimentos a serem adotados na ocorrência de um princípio de incêndio e as atitudes, a serem tomadas. Identificar o tipo de fogo e o tipo de agente extintor. É o que a gente vai falar nesse conteúdo aqui. Bom, técnicas de prevenção e combate ao princípio de incêndio. Como o fogo se forma, né? Para começar, o fogo, três elementos básicos para o fogo acontecer, que é o combustível, o comburente e a fonte de calor. Aí, com esses três, a gente tem o fogo. Sem um deles, o fogo não existe. Fogo é a consequência de uma reação química denominada combustão que libera só calor ou calor e luz. Para que haja combustão ou incêndio, devem estar presentes três elementos interligados. O primeiro é o combustível, ou seja, aquilo que vai queimar, e transformar-se. O segundo é o calor, que faz começar, o fogo. E o terceiro é o oxigênio, um gás que existe no ar que respiramos e que é chamado comburente. Então, nos locais de trabalho existem esses três elementos essenciais ao fogo: o ar, que é o comburente, madeiras, papéis, álcool e etc., que é o combustível, e as chamas de maçarico, lâmpadas, cigarros acesos, que é o calor. Então, faltando um dos três elementos do triângulo, não haverá fogo, certo? Então, vamos lá. Então, aí nós temos o chamado triângulo do fogo, Tem um outro termo que se usa, é chamado tetaedro do fogo, que dá no mesmo, Comburente, combustível e calor. Tem que ter os três. Sem um dos três, não existe fogo. O que é bom, Técnicas de prevenção de incêndio. Bom, a proteção contra incêndios começa com medidas que a empresa e todos que nela trabalham tomam para evitar o aparecimento do fogo. Conclui-se que a palavra de ordem é prevenir, tá? E sendo necessário combater o fogo com rapidez e eficiência. Existem algumas maneiras básicas de evitar combater e eliminar incêndios. Vamos lá. Armazenamento de material. Manter sempre, se possível, a substância inflamável longe de fontes de calor, e de comburente, como no caso de operações de solda e oxicorte, que são oxicorte são aqueles tubos de acetileno separados ou isolados dos tubos de oxigênio. É corte de metal com fogo, com acetileno. Manter no local de trabalho a mínima quantidade de inflamáveis, tá? Mínimo de inflamáveis possível. Você aí está prevenindo. Possuir um depósito fechado e ventilado para armazenamento de inflamáveis e, se possível, longe das áreas de trabalho. Então, para se houver fogo ou explosão, está longe da área, onde tem pessoas. Proibir que se fume nas áreas onde existam combustíveis ou inflamáveis. E tem gente que é relaxado, sabe que é perigoso e termina ainda fumando ou causando faísca no local de trabalho. A manutenção adequada, dos equipamentos para evitar o incêndio, instalação elétrica apropriada, nada de gambiarras, fios expostos ou descascados devem ser evitados, pois podem ocasionar curtos-circuitos que serão origem, de focos de incêndio. Instalações elétricas bem projetadas, tá? Instalações elétricas mal projetadas poderão provocar aquecimento nos fios e ser, a origem de incêndios. Pessoas que querem fazer instalação elétrica com o fio inadequado. A gente costuma dizer o fio mais fino, mais flexível, e não pode. Para instalação elétrica tem que ser fio rígido, Porque se o fio é flexível, ele esquenta, é mais fácil aquele plástico que envolve o fio derreter, e aí os fios se encostarem, E aí dá o curto e o incêndio começa, tá? Pisos anti-faísca. Em locais onde é inflamáveis, os pisos devem ser anti-faísca,
porque um simples prego no sapato pode ocasionar um incêndio. Como é esse piso anti-faísca? É um piso emborrachado, tá? Porque um simples prego que se prenda no sapato, até mesmo uma pedra que você faça isso e faça faísca, se tiver um inflamável, um gás ou um líquido, vai incendiar, certo? Parece um exagero, mas não é. Manutenção de equipamentos. Os equipamentos devem sofrer manutenção e lubrificação constantes, né, para evitar aquecimento por atrito em partes móveis, criando a perigosa fonte de calor. Então, atrito, por exemplo, máquinas que trabalham um pistão, não é? Trabalhando, roçando ferro com ferro. Se não tiver a lubrificação correta, o que é que vai acontecer? Ferro com ferro vai esquentar e aí fonte de calor que pode gerar o incêndio. Aí nós temos a fonte de calor, nós teremos o comburente e teremos o combustível, né? Que pode estar próximo, ou seja, um gás ou mesmo um outro tipo de material que vai se incendiar. Então tem que ter atenção, dar manutenção para os equipamentos. A ordem e limpeza. Os corredores com papéis e estopas sujas de óleo, graxa pelo chão, são lugares onde o fogo pode começar a se propagar, dificultando a sua extinção. Se o local não está limpo, né, tem papel espalhado, estopa, né, que a gente chama suja de óleo, graxa pelo chão, o incêndio começa e vai facilmente se alastrar. E aí vai ficar difícil de você conseguir, né, apagar. Decorações, móveis e equipamentos de escritório. Bom, devem merecer atenção porque podem contribuir para aumentar o volume de material combustível representado por móveis, carpetes, cortinas e forros falsos. Então, na hora da decoração no ambiente de trabalho, tem que ter cuidado com isso também, pensar, né, em caso de incêndio, se o ambiente é propício, né, pode acontecer um incêndio a qualquer momento. Você trabalha num lugar que tem muito inflamável, então você deve diminuir o máximo de materiais que possam pegar fogo, certo? Instalação. E aí agora é a parte da CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que deve verificar isso e apontar que aquilo pode ser um problema. Instalação de para-raios, importantíssimo, viu? É, os incêndios ocasionados por raios são bem comuns. Tá? Todas as edificações devem possuir proteção adequada, instalando-se um sistema de para-raios. Vou dizer uma curiosidade para vocês, para quem não sabe, o Brasil é o país número 1 em raios, tá? O país onde mais se cai raios é o Brasil. Nós não somos campeões em alguma coisa, né? Raios. Vamos lá, o combate a incêndio. Mesmo que as medidas prevencionistas sejam adequadas, saber como combater o fogo também é importante. Os incêndios em seu início são muito mais fáceis, né, de se controlar, né, de se controlarem. Quanto mais rápido o ataque às chamas, maiores serão as possibilidades de reduzi-las. A principal preocupação no ataque consiste em romper o triângulo do fogo, né, que é o combustível, o comburente e o calor. Você tem que romper um desses três aí para poder cessar. Como os incêndios são de diversos tipos, as soluções e os equipamentos de combate também serão diferentes. Um erro na escolha de um extintor pode tornar inútil o esforço de combater as chamas ou pode, né, piorar a situação, aumentando-as, espalhando-as ou criando novos focos, né, de fogo. Você tem que saber qual o extintor correto para aquele tipo de incêndio. E a gente vai desenrolar isso aqui na aula. Bom, tipos de equipamentos para combate a incêndio. Os mais utilizados são extintores, hidrantes e chuveiros automáticos, tá? Vamos lá, extintores. Nós temos extintor de espuma, temos o extintor de água pressurizada, que o agente extintor é a água, temos o extintor de gás carbônico e temos o extintor de pó químico seco. Então vamos falar de cada um deles aí. Os hidrantes e chuveiros automáticos. Olha só, o sistema de proteção por hidrantes, tá? Chuveiros automáticos e outros devem ser estudados dentro de projetos de engenharia. A água para incêndio deve ser exclusiva e guardada em reservatórios especiais para sua utilização. Por exemplo, shopping center, né? Um shopping center tem os pontos de hidrante. A gente tem um hidrante de rua, tá? Não sei se quem está assistindo agora já possa ter visto um hidrante na rua, se não na TV, no filme, em alguma coisa. É um troço vermelho. Eu estou apontando assim, né? Porque estou apontando aí para a câmera, mas é grande, no chão, fincado no chão, ligado à rede de água. E aí, quando o bombeiro vem, ele prende a mangueira, né, do carro de bombeiro ali, abre,
não é? E aí o jato de água é ligado à rede de água da cidade, certo? Hidrante. E tem os hidrantes que são montados assim, shopping center tem os pontos estratégicos que tem os hidrantes. Às vezes ele é encaixado na parede, tá? Com mangueira e tudo lá já pronto. Só é encaixar, abrir e aí combater o fogo. Então é estudado isso aí por engenharia, né? A engenharia, os pontos específicos, né, para colocar os hidrantes. E tem os chuveiros automáticos que são uns que ficam no alto para quando ele tem um sensor de calor, quando tipo o incêndio começa, atinge a temperatura e os chuveiros disparam, né? Chama de sprinkler. O nome é esse, sprinkler. Vai ter por escrito mais adiante ou no material de vocês. Bom, providências a serem tomadas em caso de incêndio. Bom, toda a área deve ser evacuada, tá? Procurar tirar todo mundo da área. Manter a calma para evitar o pânico. Ninguém deve tentar, né, ser herói. Não queira ser herói. Procure evacuar. Quando se trabalha em grandes empresas, eles costumam fazer simulação, tá? Simulação. A sirene né, ativa, pá, 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 como se, simulando o incêndio e todo mundo vai para a mesma direção. Porque quando for de verdade, todo mundo já sabe para onde correr, né? Uma forma de falar, para onde sair. Então, evacuar a área, manter a calma para evitar o pânico, ninguém deve tentar ser herói, usar extintores ou os meios disponíveis para apagar o fogo. Tá? Os curiosos e as pessoas de boa vontade só atrapalham. Só atrapalha. Quem tem boa vontade às vezes só atrapalha. Então, evacuar. A brigada deve interferir, aquela brigada de incêndio em grandes empresas. Por exemplo, o shopping center, vou pegar aqui, ou fábricas também, não é? Indústrias tem a brigada de incêndio, é o chamado bombeiro civil, que muitos conhecem, né? Tem até cursos para isso de bombeiro civil. A brigada de incêndio, né? Orientada pelo chefe, deve intervir, orientada pelo chefe, isolar a área e dar combate ao fogo. Ele dá início ao combate ao fogo, mas o bombeiro deve ser chamado, bombeiro militar, certo? Apesar que o bombeiro civil também pode fazer isso, mas chama o bombeiro militar. A brigada não tem todos os recursos e não domina todas as técnicas de combate ao fogo. Portanto, deve ser chamado imediatamente o Corpo de Bombeiros. Foi o que eu acabei de dizer, né? Com o número 193. Antes de dar combate ao incêndio, deve ser desligada a entrada de força e ligada à emergência, não é? Desliga a energia, porque pode causar curto e o incêndio piorar. Então, desliga logo a rede. Acionar o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o corpo de bombeiros quando não conseguir a extinção do fogo. Começou a dar combate, está vendo que não vai conseguir, bombeiro, certo? Fechar portas e janelas, confinando o local do sinistro, né? Onde está acontecendo o incêndio. Procurar fechar portas e janelas para isolar o fogo. Isolar os materiais combustíveis e proteger os equipamentos, desligando-os da rede elétrica. Começou, tira o que tiver da tomada para evitar o curto, afasta o que for de combustível inflamável do fogo, o máximo que você puder. Quando eu explico isso, muita gente sai, eu não tenho isso, não sei, eu ver fogo eu saio correndo, mas você tem que tentar combater, né? O desastre pode ser pior se você não der combate. É, Comunicar o fato do incêndio à chefia envolvida, né, ou ao responsável do mesmo prédio. Existindo muita fumaça no ambiente ou local atingido, você deve usar um lenço como máscara, se possível molhado, né, cobrindo o nariz e a boca. A fumaça, muitas vezes no incêndio, muita gente morre não é nem queimado, é pela inalação de fumaça. Então, um lenço, um pano molhado para cobrir a boca e o nariz. Deve armar as mangueiras para extinção do fogo, se for o caso. Prepara as mangueiras para extinção do fogo. Ainda, né, nas regrinhas aí para tentar combater. Para se proteger do calor irradiado pelo fogo, sempre que possível manter molhadas as roupas, cabelos e calçados, né? Porque você molhado a irradiação, porque não é só o fogo que queima, né? A irradiação do calor pode queimar também. Sai dos lugares onde há muita fumaça, não suba. Procure sempre descer pelas escadas. Se estiver num prédio, procure sempre descer. Não corra nem salte. Evite quedas que podem ser, né, fatais. Não tire as roupas, pois elas protegem seu corpo e retardam a desidratação. Mantenha-se vestido, tá? Para manter a água no corpo. Quando você tira a água, você começa a transpirar e começa a evaporar toda a água do seu corpo.
Se suas roupas se incendiarem, jogue-se no chão e role lentamente. Elas se apagarão por abafamento. Parece simples, né? A gente falando assim, mas essa é a técnica, tá? Você joga pelo chão e rola para apagar. Todo incêndio é igual? Parece difícil pensar que alguém vá se preocupar com teorias sobre tipos de incêndio quando estiver numa situação, né, de risco. Entretanto, esse é um conhecimento muito importante e útil, porque somente conhecendo a natureza do material que queima, poderemos descobrir a forma correta de extingui-lo e utilizar, né, o agente extintor adequado. O que é que está queimando? Qual é o extintor que eu vou usar? Diferentes tipos de materiais provocam diferentes tipos de incêndios e requerem também diferentes tipos de agentes extintores. Em função do tipo de material que se queima, existem 4 classes de incêndio descritas a seguir. Muito bem. Vocês, talvez aqui no slide, não consigam ver tão bem, né, no vídeo, mas vocês devem acompanhar aí pela apostila. Nós temos o incêndio classe A, tá? Então, tipo de combustível, as características são incêndios envolvendo materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos, como, por exemplo, madeira, papel, tecidos. Então, o agente extintor que vai apagar esse incêndio é água, né, e espuma. Água e espuma. Tem o extintor de espuma que também vai apagar esse tipo de fogo, essa classe de incêndio. Temos o incêndio classe B, tá? Que é incêndio envolvendo materiais gasosos que queimam em superfície e não deixam resíduos, né? Não há formação de brasa. Por exemplo, gasolina derramou no chão, começa a queimar, ela queima só a superfície, só a gasolina. Ela não queima em profundidade e não vai deixar brasa. O agente extintor aí será gás carbônico, pó químico seco e espuma. A espuma abafa, tá? E gás carbônico também, abafando o fogo. Temos o tipo C, que é elétrico, né? Incêndio envolvendo toda a linha de materiais energizados, isto é, ligados, tá? Motores, equipamentos elétricos e etc. Tá? Gás carbônico aí para apagar, tá? E o pó químico seco. Temos o de classe D, incêndios envolvendo materiais pirofóbicos, isto é, que se inflamam quando entram em contato com ar. Aí nós temos elementos químicos como magnésio, titânio, zircônio, que em contato com ar ele ó, pega fogo. Aí eu vou usar o quê? Pó químico seco, né, especial, limalha de ferro e grafite. Tá? Você joga para poder apagar. Esse tipo de material químico você não joga água nem gás carbônico, é pó químico, perdão, não joga água nem espuma, você joga pó químico seco, especial e ou limalha de ferro, certo? Sobre o incêndio de energia elétrica, né, procurar desligar a rede para poder combater e não combater com água e sim com pó químico, ok? Tem uma outra classe de incêndio que não aparece aí, chama-se de incêndio classe K, tá? Não aparece em tabela aqui no nosso país, mas ela existe, a classe K. É materiais gordurosos, oleosos, tá? Que quando queima você não pode usar água porque o incêndio vai piorar. É usado espuma para abafar. Vou dar um exemplo disso. Vou pegar um exemplo simples, viu? Em casa, você está fazendo uma fritura e a fritura está lá, aquela coisa toda, e o fogo, né, do fogão pega no óleo, aí faz. Aquilo é um tipo de incêndio, não é? Aquilo é um tipo de incêndio. Aqui em casa a gente combate, desliga o fogo, tira a panela do fogão, porque ele baixa. Se você jogar água ali, o incêndio vai piorar. Então você tem que saber o que colocar, né, para abafar o fogo, certo? É tipo classe K. Para extinção do fogo, podemos utilizar o sistema hidráulico ou os extintores de incêndio. O sistema hidráulico é constituído por hidrantes, que são dispositivos existentes em redes hidráulicas, facilmente identificados pela porta vermelha com visor, né, e chuveiros automáticos, que são sistemas de encanamento de água acionados automaticamente quando ocorre, né, a elevação da temperatura, evitando a propagação do fogo. Já falei deles, certo? Em edifícios, você vê muito prédios, né? Você chega, tem a portinha, uma portinha assim, vermelha, com vidro. Aí você vê lá que tem o hidrante com mangueira e tudo mais. Você dá combate. Dica de prevenção de incêndio.
Não use cestos de lixo como cinzeiro, tá? Para apagar cigarro. Não jogue pontas de cigarro pela janela, nem as deixe sobre armário, mesas e prateleiras. Quem fuma às vezes é irresponsável com isso, né? Respeite as proibições de fumar e acender fósforos em locais sinalizados. Nada disso. Você está evitando, né? Prevenindo. Evite o acúmulo de lixo em locais não apropriados, que também é fonte para propagar, né, o fogo. Coloque os materiais de limpeza em recipientes próprios e identificados, para saber o que é o que. Mantenha desobstruídas as áreas de escape e não deixe, mesmo que provisoriamente, materiais nas escadas e nos corredores. Toda a passagem deve estar liberada, porque numa emergência você tem por onde sair. Não deixe os equipamentos elétricos ligados após sua utilização. Desconecte-os da tomada. É o ideal. Terminou, não está mais usando, vai encerrou o turno, tira da tomada. Então você está evitando, prevenindo incêndios. Não cubra fios elétricos com tapete. Um curto, né, já fica muito mais fácil de um tapete pegar fogo. Então você está prevenindo. Aqui nós temos um quadro, resumo de tipo de extintores. Vocês vão fazer uma leitura, tá, da apostila. É importante que vocês leiam, porque pode cair na prova. O professor não vai fazer essa leitura aqui, tá? São os tipos de incêndio e para que ele serve é o que eu disse no quadro anterior, certo? Tipo de incêndio e qual tipo de extintor. Então tá aí ele repetindo essa informação, certo? Mas dizendo aí a classe do incêndio, como eu já disse, e qual tipo de extintor que você pode utilizar. Como é que ele vai agir. Façam essa leitura. Aqui segue também o quadro, tá? Vamos lá. Vamos falar dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Bom, equipamentos de proteção. De acordo com a portaria 3.214, de 8 de julho de 1978, em sua norma regulamentadora número 6, que é a NR6, a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente a seus funcionários os equipamentos de proteção individual, chamado EPI, tá? Para proteção adequada aos riscos existentes no local de trabalho, sempre que as medidas de controle coletivas forem inviáveis ou estiverem em fase de implantação. Ao adquirir o EPI, deve-se ter a preocupação de que eles possuam o certificado de aprovação, sem o qual o equipamento não terá validade legal. Então tem que ser aprovado. Tá? É de responsabilidade da empresa controlar e disciplinar o uso dos equipamentos fornecidos, cabendo-lhe a aplicação das punições previstas em lei para aquele que se recusar a usá-los. Ou seja, a empresa fornece, tá, o equipamento e o funcionário é obrigado a utilizar e, não utilizando, aplicar as punições cabíveis. O que então? Suspensão, não é? Ele pode ser advertido por escrito, pode ter uma suspensão e pode ser até demitido por conta da falta do uso do equipamento. Trabalha na construção civil, como é que tem que usar capacete o tempo inteiro e você não usa? Entendeu? Vai ser punido. É dever dos empregados usar os EPIs recomendados pela empresa e zelar por sua conservação. Vamos lá, nós temos os equipamentos de proteção coletiva, tá? São equipamentos instalados no local de trabalho que servem para proteger mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Exemplos: biombos, exaustores, ventiladores, exaustores, né? Puxa o ar quente de dentro para fora. Ventiladores, ventila. Paredes acústicas e térmicas. Acústica para evitar a propagação do som muito alto, máquinas, por exemplo. E térmica, isolante térmico, né? Que serve para muitas pessoas. Iluminação de emergência, alarme, extintores e etc. É tudo equipamento de proteção coletiva, tá? Como exemplo. Os EPC são importantes como medida de controle perante a ação de agentes potencialmente insalubres, tendo como objetivo a neutralização ou eliminação da insalubridade, consequentemente a preservação da saúde e integridade física do trabalhador, como por exemplo, exaustão localizada para solda, né? A pessoa trabalha ali com solda e tendo o exaustor para puxar aquela fumaça da solda, né, para fora, tá? Diminui o risco de doenças, né? De prejudicar a saúde do trabalhador. Cabine de pintura com exaustão, trabalha com pintura de automóveis, cabine, né?
com exaustor também, ou cortina d'água, isolantes acústicos, enclausuramento acústico, de novo a proteção contra barulho ou contra a térmico, né? Enclausuramento acústico, isolante térmico e etc. Tá? São equipamentos de proteção coletiva e são importantes, tá? Para proteger o trabalhador. E temos os chamados EPIs, que é o equipamento de proteção individual. São recursos amplamente utilizados para ampliar a segurança do trabalhador, né, assumindo o papel de grande responsabilidade, tanto por parte da empresa, no tocante à seleção, tá, escolha e treinamento dos usuários, como também do próprio empregado, em dele fazer uso para o bem da sua própria integridade física diante da existência dos mais variados riscos aos quais se expõe, né, nos ambientes de trabalho. Falei, vou repetir. É muito importante a utilização dos equipamentos de proteção individual para prevenção de acidentes e para proteção do trabalhador, né? Evitando que ele fique lesionado de alguma forma e cause doenças, que a gente já sabe que doenças também a gente considera, né, acidente de trabalho. Então, é muito importante. Você esse é o seu papel. Bom, exigência legal para a empresa e para o empregado. A consolidação das leis do trabalho, CLT, relativa à segurança e medicina do trabalho informa. Temos o artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas, né, de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Já foi dito, mas aí está o artigo como ele é. Temos o artigo 167. O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, certo? A empresa deve também treinar o empregado para utilizar corretamente o EPI, tornando seu uso obrigatório e responsabilizando-se por sua substituição sempre que as condições assim o requererem. A usa protetor auricular começou a desgastar, está se desfazendo, aí a empresa repõe da outra. Usa luvas, a empresa, o capacete, e daí por diante, certo? De um modo geral, os EPIs devem ser limpos e desinfetados cada vez em que há troca de usuário, bem como também oferecer lugar próprio para guardá-lo após seu uso. Assim, é equipamento que é individual, mas pode ser usado por mais de uma pessoa. Capacetes, né? Luvas, mas assim, protetor auricular, abafador, essas coisas que insere, por exemplo, é individual mesmo, tá? Recomenda-se manter um fichário para controlar o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, de modo que cada equipamento entregue receba a assinatura do usuário, né, na data da entrega. Também para ele não desperdiçar, né? Quando foi que ele recebeu? Quanto tempo durou na mão dele? Tá? Tem gente que estraga fácil. Aí nós temos aqui a classificação dos EPIs. Temos proteção para a cabeça, riscos, né? Impactos, penetrações, choque elétrico, queimaduras, arrancamento de cabelos ou do couro cabeludo. E aí temos o capacete de segurança. Todos vocês que estão assistindo essa aula provavelmente conhecem aí o capacete de segurança. E agora, para que ele serve, né? Temos a proteção visual e facial. Aí riscos, impacto de partículas sólidas ou líquidas, irritação por gases, vapores, poeiras, fumos, fumaças, névoas, neblinas, radiação luminosa com intensa queimadura. Então, protetores visuais são os óculos, né? Tem gente que trabalha com esmeril, por exemplo, né? Aquilo pode pegar no olho, né? Com solda, e aí vai. Então, proteção visual e facial. Os protetores faciais visam dar proteção à face e ao pescoço contra impacto de partículas volantes e respingos de líquidos prejudiciais e também a dar proteção contra o ofuscamento e calor radiante onde necessário. Classificam-se em 5 tipos básicos: visor de plástico incolor, visor de plástico com tonalidade, visor de tela, anterreparo de tela com visor plástico, anterreparo aluminizado com visor e máscara para soldador. Professor, e agora? Eu não sei como é isso. É aquela
aquela máscara que o soldador usa, ela cobre o rosto e até parte do pescoço. Todos esses tipos de máscara que eu falei são todas no mesmo formato. Tem um também que é tipo uma viseira, você desce ou levanta, certo? Temos a proteção respiratória. Riscos, né? Deficiência de oxigênio no ambiente e contaminantes nocivos presentes no ambiente. Então, os protetores para esse tipo de situação aí, de risco, serão máscaras com filtros químicos, máscara com filtros mecânicos e máscaras com filtros combinados. Nós temos os modelos aí na imagem, né? Vou mostrar para vocês aqui o mouse passando, né? Essa aqui é com filtros combinados, tá? Com filtro químico, essa aqui, e as outras com os filtros mecânicos, que é a mais comum. Vamos lá, temos os aparelhos de isolamento, são aqueles que fornecem ao indivíduo uma atmosfera respirável, conseguida independentemente do ambiente de trabalho. São equipamentos que isolam o usuário do seu ambiente, vindo o ar respirável de outras fontes. O seu uso é para ambientes contaminados a altas concentrações ou pobres, né, em oxigênio, com pouco oxigênio, nos quais é proibitivo o uso de máscaras a filtro. Classificam-se em dois grupos: autoprotetores ou autônomos e aparelhos de provisão ou adução de ar. É como se você usasse não é bem uma roupa de mergulho, não, um equipamento de mergulho no seco. Vou dar um exemplo aqui. O pessoal que trabalha na companhia telefônica, Oi, Vivo, esses cabos de fibra ótica, tem lugares onde eles têm que descer, não é? E é como se ele descesse na rede de esgoto ali. Então o ambiente ali é com pouco oxigênio, ou tem aquele cheiro forte de esgoto mesmo passando, e eles colocam um duto de ar, uma mangueira, como se fosse uma mangueira jogando o ar lá para baixo para a pessoa, o funcionário, né, o cidadão trabalhar ali embaixo, tá? Como um exemplo aí, aparelho de isolamento de ambiente. Temos a proteção auricular, já falei dele, né? Os riscos são ruídos excessivos, ou seja, acima de 85 decibéis. Então, os protetores são de inserção, protetores circulares, né? Tipo concha, tá aí. O que coloca dentro, assim, encaixando no ouvido, e o outro que abafa. Proteção auricular. Temos proteção para o tronco, riscos, corte e atritos, projeção de partículas, golpes, abrasão, né? Calor radiante, respingos de material fundente, né? Que é infusão, respingos de ácido, substâncias nocivas e umidade. Quais são os tipos de protetores, né? Nesse caso aí, para proteção para o tronco? Aventais, jaquetas ou conjunto de jaqueta e calça e capas, tá? Com material revestido, né, couro, por exemplo, podem ser confeccionados os mais diversos materiais. Em couro, acabei de dizer, né, PVC, neoprene, amianto aluminizado, tecido, borracha, plástico e malha de aço, conforme o risco, né, envolvido. Qual o tipo de risco? Então, qual material vai ser feito o avental ou avental e calça? Ah, para proteger. Bom, proteção para os membros superiores, riscos, golpes, cortes, abrasão, substâncias químicas, queimaduras, choque elétrico e radiações ionizantes. Aí nós temos os tipos de protetores para essas situações de risco. Luvas protetoras da palma da mão, protetores de punho, tá? Mangas e mangotes confeccionados em couro, borracha, neoprene, cloreto de polivitina, que é o PVC, amianto, tecidos e malha de aço. Tem umas luvas feitas de amianto, de malha de aço mesmo. Açougue. O pessoal trabalha com aquela máquina, aquela serra elétrica, né? Para serrar osso. Em alguns açougues, se você observar, não são todos, o pessoal que usa corretamente o protetor, ele usa aquela. É uma luva de amianto mesmo, de malha de aço. Porque se aquela lâmina, aquela serra pegar ali sem nada no dedo, o dedo vai embora, né? E com a luva, não. Ele pode até sentir o impacto, mas não vai cortar ou vai arrancar, decepar um dedo, por exemplo, tá? E aí eu dei um exemplo aqui de uma serra, mas para quem trabalha com outro tipo de material químico, aí então você vai ter os vários tipos aí de luvas protetoras ou protetores de punho. Temos a proteção para membros inferiores.
Aí os riscos, né? Superfícies cortantes e abrasivas, objetos perfurantes, substâncias químicas, choque elétrico, agentes térmicos, impacto de objetos, pressão estática e umidade. Então, quais são os protetores para esse tipo de risco? Sapatos, botinas, botas, chancas. Chancas é um calçado com solado de madeira, então ele pode ser um isolante para choque, né? Por exemplo, sapatão de aço corrugado, que é um protetor metálico. Ele tem na frente do sapato, protegendo os dedos, uma coisa de ferro, de borracha não, perdão, de ferro. Se cair algo, não esmaga os dedos. Sapatão de aço corrugado, protetor metálico, protetor do dorso do pé metálico, também para proteger ali a área do tornozelo. Perneira, tá? Perneira com polar e notala, que protege a canela. Caneleiras confeccionadas em couro, borracha, PVC, neoprene, neolite, tecido, madeira, aglomerados e aço. Tá? Para proteger contra cortes, impactos, tudo isso é importante para proteção aí nessa situação. Proteção dos membros inferiores. Proteção contra quedas, riscos, trabalho em altura acima de 2 metros. Então, os protetores cinturão com talabarte, que é esse que você está vendo aí, ou travessão, cinturão com corda, né? Perdão, cinturão com talabarte ou travessão e cinturão com corda. Tá trabalhando no alto, tem que estar amarrado para evitar o risco de queda, ok? Esses são os equipamentos de proteção individuais mais utilizados. Temos outros também. A aula de hoje encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, já sabem onde me procurar, ok? Na próxima aula, a gente completa o conteúdo e faz o encerramento. Tá? Obrigado a todos e até a próxima aula.